Inscreva-se no canal e ative a campainha. E fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos para você. Financiei o café dos sonhos da minha esposa, acreditando ser o início de uma nova fase em nossas vidas. Mas o que descobri foi que ela estava envolvida com um misterioso cliente sérvio. Depois de entregar os papéis do divórcio de forma épica, minha vida deu uma reviravolta e agora ela implora para que eu volte. Você acha que eu cedi? Eu era um marido apaixonado, parceiro nos negócios e na vida. Mas o romance dela parecia saído de um livro de ficção. Até que descobri toda a verdade. Prepare-se para uma história inacreditável de traição, vingança e lições aprendidas. Aperte o play e descubra o que aconteceu a seguir. Financiei o café dos sonhos da minha esposa apenas para descobrir que ela estava tendo um caso com seu misterioso cliente sérvio. Depois de entregar os papéis do divórcio, agora ela implora para que eu volte. Sou um homem de 30 anos. E fui casado com minha esposa de 27 pelos últimos 4 anos. Quando as pessoas ouvem sobre nossa linha do tempo, geralmente levantam as sobrancelhas, especialmente porque ela tinha apenas 23 anos quando nos casamos. Meus pais também não ficaram empolgados, dizendo que deveríamos esperar mais alguns anos. Mas havia uma conexão entre nós que parecia irreal, como se nos entendêssemos perfeitamente. Namoramos por cerca de 15 meses antes de nos casar, o que parece loucura quando falo disso agora. Na época, tínhamos certeza de que éramos almas gêmeas. Hoje em dia, com tudo que está acontecendo, fico me perguntando se não nos apressamos em algo para o qual não estávamos preparados. O negócio de joias que tenho com meus irmãos tem sido uma das melhores coisas da minha vida. Na garagem dos nossos pais, literalmente fazendo peças à mão e vendendo-as em mercados locais. Agora, temos 3 lojas na cidade e uma loja online que envia para todo o país. A maioria das pessoas acha que administrar o negócio em família é uma receita para o desastre. E, acredite, já ouvi todas as histórias de horror, mas meus irmãos e eu sempre fomos muito unidos. Mesmo na infância, cada um de nós tinha um papel, e conseguimos fazer o negócio crescer sem grandes brigas ou dramas. Na verdade, isso nos aproximou ainda mais. Minha esposa sempre quis abrir um café aconchegante que combinasse suas 2 paixões, café e livros. Ela é basicamente o que chamam de rata de biblioteca. Antes de conhecê-la, eu costumava revirar os olhos para pessoas que faziam da leitura sua personalidade inteira, postando citações nas redes sociais e carregando livros para todos os lugares. Agora, sou casado com uma dessas pessoas. Como a vida funciona? Quando ela apresentou a ideia do café, quis ajudá-la a realizar esse sonho. O aluguel na parte chique da cidade onde ela queria abrir era insano, mas eu cobri os custos porque sabia que daria ao negócio a melhor chance. O lugar era realmente decorado com amor, sempre cheio de gente lendo, trabalhando nos laptops ou indo a encontros de café. Ela até começou a organizar clubes do livro e encontros de autores. Ver sua felicidade no trabalho e o sucesso do negócio fazia todo o investimento financeiro valer a pena, ou pelo menos era isso que eu pensava. Tudo começou a mudar em março. Antes disso, tínhamos um casamento bastante normal. Saíamos em encontros às sextas-feiras, assistíamos a filmes juntos nos fins de semana, e ela sempre me contava sobre os clientes interessantes do café. Geralmente, eram histórias sobre um escritor trabalhando em seu romance, ou um estudante que praticamente vivia lá durante a semana de provas. Mas desta vez, foi diferente. Uma noite, ela chegou em casa falando sobre um novo cliente do café. A maneira como descreveu foi estranha. Ela não parava de comentar o quanto ele era bonito, como se vestia bem e como tinha uma vibe misteriosa. Sempre fomos muito abertos um com o outro sobre achar outras pessoas atraentes, como quando ela mencionava o quanto achava uma garota nova da academia bonita, ou eu comentava que uma de suas amigas era bonita. Isso nunca incomodou nenhum de nós, porque confiávamos um no outro. Mas algo na forma como ela falava desse cara me deixou desconfortável. Ela parecia uma adolescente com uma paixão, descrevendo o maxilar dele e o sotaque como se estivesse narrando um dos seus romances. Logo descobri que o nome dele era Ivan, e ele era da Sérvia. Segundo ela, ele havia administrado uma concessionária de carros bem-sucedida em seu país antes de vir para a Espanha. As conversas entre eles pareciam durar horas, e ela contava cada detalhe sobre ele como se estivesse criando um personagem perfeito de um livro de romance. Depois de algumas semanas, as menções a Ivan começaram a diminuir. Parecia que ela não falava mais tanto sobre ele, mas eu sabia que ele continuava frequentando o café. Um dia decidi fazer uma surpresa para ela, e levei o almoço. Parte de mim queria ser gentil, mas outra parte queria vê-lo, e lá estava ele, no canto lendo um livro. Era exatamente como ela o descreveu. Alto, bonito, bem vestido. As coisas ficaram realmente estranhas quando, certa noite,
Ela chegou tarde em casa, com um sorriso sonhador no rosto. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que Ivan a havia acompanhado até em casa, depois de conversarem por horas. Ele a convidou para sair, mas ela respondeu que era casada. Segundo ela, ele segurou sua mão de forma apologética. Antes de dizer boa noite, o que mais me incomodou foi sua reação. Ela parecia estar radiante, como se ter sido convidada para o encontro por outro homem enquanto casada fosse algum tipo de conquista. Quando perguntei por que estava tão feliz, ela respondeu: é como algo saído de um livro. Eu sabia que algo estava errado e que precisava agir. Ela parecia gostar da atenção dele e não o afastava completamente, nem mencionava que essas caminhadas até em casa precisavam parar. Em vez disso, ela agia como se isso fosse algum tipo de subtrama emocionante na vida dela. Eu queria dizer a ela para encontrar outro café para ele frequentar, mas não queria parecer o marido ciumento e controlador. Continuei dizendo a mim mesmo que estava exagerando. Afinal, ela havia dito a ele que era casada. Ela poderia ter escondido isso se quisesse, mas havia algo no meu instinto que não me deixava em paz. Talvez fosse porque minha última namorada, antes da minha esposa, tinha uma amizade inocente com um colega de trabalho que se transformou em um caso completo. Passei os dias seguintes tentando me convencer de que tudo isso estava na minha cabeça. Minha esposa me amava. Tínhamos um bom casamento. Ela estava apenas sendo amigável com um cliente que compartilhava seus interesses. Mas toda noite, quando ela chegava em casa, eu me perguntava se ele a tinha acompanhado de volta novamente. A pior parte era que eu não podia nem falar sobre isso com meus irmãos. Eles diriam que eu estava paranoico ou que queriam ter uma conversa com Ivan pessoalmente. Então fiquei quieto e observei, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Cerca de uma semana após o incidente da caminhada, minha esposa entrou com um enorme buquê de flores. Não eram flores baratas de supermercado, eram rosas sofisticadas, daquela floricultura cara do centro da cidade. Ela estava cantarolando enquanto as arranjava, no nosso vaso de casamento, e casualmente mencionou que eram de Ivan. Aparentemente, ele conseguiu um emprego em uma concessionária e comprou flores para o aniversário de uma colega. Segundo ela, ele tinha flores extras e achou que ela merecia porque trabalhava muito. Tudo parecia absurdamente ridículo. Quem gasta tanto dinheiro em flores caras apenas para dar sobras à dona de um café local? Eu não conseguia acreditar no quanto ela estava se fazendo de inocente sobre toda a situação. Como se fosse uma garota ingênua que não fazia ideia de por que um cara lhe daria flores. O mesmo cara que a já havia convidado para sair e segurado sua mão. A propósito, quando perguntei diretamente se ela achava que Ivan tinha sentimentos por ela, ela me deu uma resposta que me fez querer gritar. Sim, é óbvio que ele gosta de mim, especialmente depois de me convidar para sair. Mas essas flores são só um gesto amigável. Enquanto isso, eu estava lembrando de como no mês passado, ela ficou brava comigo por curtir a foto de uma garota no Instagram, tirada há 5 anos. Vou te dizer uma coisa sobre os homens. Nós não compramos flores para mulheres que nos rejeitam, especialmente mulheres casadas, como um gesto amigável. Não é assim que funciona. Ivan não estava sendo amigável. Ele estava jogando o jogo dele. Provavelmente, achou que se não pudesse conquista lá diretamente, a desgastaria com esses presentes, inocentes e atenção. E pelo jeito que minha esposa estava agindo, a estratégia dele estava funcionando perfeitamente. Tudo isso me lembrou de como o casamento do meu primo desmoronou. A esposa dele tinha um personal trainer amigável que sempre lhe dava shakes de proteína e equipamentos de treino como cortesia profissional. 6 meses depois, ela estava morando com ele. Eu podia ver o mesmo padrão começando aqui, mas minha esposa estava tão envolvida na fantasia romântica que não percebia. Ou talvez não quisesse perceber. Meus sentimentos se provaram certos 2 dias após o incidente. 10 Flores. Minha esposa deveria estar em casa às 18h30 como de costume, mas 19h30 chegou, e ela ainda não tinha aparecido. Às 20 horas, liguei 2 vezes sem resposta. Agora, ela já tinha chegado tarde antes. Às vezes, o café ficava movimentado, ou ela tinha que lidar com o inventário. Mas algo parecia diferente dessa vez. Fiquei verificando nossa câmera de segurança, esperando vê-la chegando em casa. Até chequei a localização dela no Find My iPhone, mas estava desligado. Minha mente começou a ir para lugares sombrios. Ela finalmente entrou por volta das 20h45, praticamente saltitando de empolgação. Em vez de se desculpar pelo atraso, ou explicar por que não respondeu ao telefone, começou a contar sobre sua noite incrível. Acontece que ela levou Ivan em um tour completo pelo centro da cidade. Eles foram ao Museu de Arte, porque ele sempre quis conhecê-lo, e depois comeram pizza no Tony's, porque ele nunca havia provado uma verdadeira pizza espanhola. O jeito como ela descreveu cada pequena aventura deles parecia alguém narrando um primeiro encontro. Minha esposa,
que geralmente só quer pedir comida e assistir Netflix depois do trabalho, de repente teve energia para um passeio de 3 horas. Calm, S. Kara. O que mais me incomodou foi como ela não achava que nada disso era errado. Ela estava me contando, seu marido, sobre sua noite romântica com outro homem, como se estivesse contando para sua melhor amiga, sobre uma paquera. Pensei em todas as vezes que ela disse que estava cansada demais para sair para jantar comigo depois do trabalho, ou como ela sempre reclamava que o museu era muito cheio. Mas aparentemente, ela tinha energia de sobra para passeios ao museu, encontros com pizza com Ivan. Depois de Dix ela terminar sua história, não consegui mais. Olhei diretamente nos olhos dela e perguntei se ela sentia atração por Ivan. O jeito que o rosto dela mudou ao ouvir essa pergunta me disse tudo o que eu precisava saber. Mesmo antes dela começar a gaguejar na resposta, sua reação foi tão exagerada que foi quase cômica. Ela ficou toda na defensiva, fazendo aquele gesto de colocar a mão no peito como se eu a tivesse acusado de assassinato. Segundo ela, ela estava apenas sendo uma boa pessoa, ajudando uma alma perdida a se ajustar. A vida espanhola. Ela falou sobre como Ivan não conhecia ninguém aqui, como ele estava lutando para entender a cultura, e como ela estava apenas tentando ser acolhedora. Até mencionou como os avós dela eram imigrantes, e como alguém os ajudou a se ajustar quando chegaram à Espanha. O tempo todo, enquanto explicava, ela andava de um lado para o outro na cozinha, reorganizando coisas que não precisavam ser reorganizadas e evitando contato visual. Todas as coisas que ela faz quando está mentindo. Foi. Quando eu disse que ela precisava parar de ver Ivan fora do café, você pensaria que eu tinha acabado de dizer para ela parar de respirar. Ela explodiu completamente, jogando tudo de volta em mim. Eu era inseguro, controlador, tóxico e ciumento. Ela mencionou que eu nunca tive problemas com os outros amigos, homens dela antes, convenientemente ignorando que esses caras eram gays ou casados. Então ela começou a chorar, dizendo que eu não confiava nela e que não acreditava que eu pensava que ela seria capaz de trair. Enquanto ela falava, só conseguia pensar em como ela havia escondido aquelas mensagens de Ivan na primeira vez que apareceram no telefone dela. Ou, em como ela começou a virar o telefone para baixo sempre que estava perto de mim. E eu manter a calma, o que não foi fácil, considerando que eu queria jogar algo contra a parede. Tentei fazê-la ver o meu lado. Perguntei como ela se sentiria se alguma mulher sérvia deslumbrante começasse a frequentar minha joalheria todos os dias e eu começasse a levá-la em passeios particulares pela cidade. E se eu comprasse presentes para essa mulher e deixasse que ela segurasse minha mão? E se eu começasse a chegar tarde em casa, porque estava mostrando a cidade para ela? Minha esposa apenas revirou os olhos e disse que era diferente. Mas não. Explico como. Então, ela mencionou um amigo dos tempos de faculdade que tinha uma queda por ela, como se isso fosse a mesma coisa. Nesse ponto eu já tinha visto bandeiras vermelhas suficientes para organizar um desfile. Mas observar ela, tentar justificar tudo, apenas confirmou o que eu vinha suspeitando. Algo definitivamente estava acontecendo entre eles. Ela realmente tentou me convencer de que eu entenderia se os papéis fossem invertidos, certo? Como se ela não perdesse a cabeça se eu começasse a passar tempo sozinho com alguma mulher atraente que estivesse dando em cima de mim. Essa é a mesma pessoa que me fez deixar de seguir uma ex-colega de mais de 10 anos atrás no Instagram e ficou irritada quando minha prima me abraçou por muito tempo no Natal. Mas, aparentemente eu deveria ficar totalmente tranquilo com ela, servindo de guia turístico para um cara que claramente está tentando conquistá-la. Sei que disse no começo que não brigamos por achar alguém atraente, mas isso só funciona se falarmos sobre isso e não seguirmos adiante como ela fez. Acabei dormindo no sofá naquela noite, o que honestamente não foi surpreendente. O que me surpreendeu foi como as coisas ficaram silenciosas depois daquela briga. Ela parou de mencionar Ivan completamente. Nada mais de histórias fofas sobre o que ele estava lendo, nada. Ela estava chegando em casa no horário todas as noites, e eu comecei a achar que as coisas estavam voltando ao normal. Comecei a pensar que talvez eu tivesse exagerado, que talvez ela realmente tivesse me ouvido e colocado limites. Meu irmão até notou que eu parecia menos estressado no trabalho. Eu finalmente comecei a sentir que podia respirar de novo. Veio a terça-feira, que virou tudo de cabeça para baixo. Eu decidi surpreendê-la no café. Tinha acabado de fechar uma grande venda na joalheria e pensei que talvez pudéssemos almoçar tarde juntos. Quando entrei, os funcionários dela estavam no balcão. E me disse que ela tinha saído para resolver um assunto pessoal. Minha esposa praticamente vive naquele café. Ela está lá desde a abertura até o fechamento, gerenciando tudo pessoalmente. Ela não faz pausas para almoço, não resolve coisas fora do horário de expediente, nada. Ela sempre disse que um bom chefe precisa estar presente. Perguntei a um dos funcionários onde ela estava.
mas ele apenas deu uma resposta vaga sobre ela ter saído. Por um momento, algo no meu instinto me disse para esperar e observar, em vez de fazer uma cena. Então, voltei para o meu carro, que estava do outro lado da rua, e me sentei lá, dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico. Foi então que os vi, minha esposa e Ivan, caminhando juntos pela rua, de braços dados, como se estivessem em um encontro. Ela ria de algo que ele disse, inclinando-se para ele do jeito que costumava se inclinar para mim. Eles pareciam um casal, não uma dona de café e seu cliente, não apenas amigos, mas um casal de verdade. Eu fiquei sentado ali, apertando o volante, tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos, assistindo minha esposa agir como uma pessoa completamente diferente, com esse cara que ela prometeu parar de ver. Naquele momento, eu soube que nosso casamento provavelmente tinha acabado, mas também soube que precisava de provas antes de fazer qualquer coisa a respeito. Quando os vi juntos, tive que me segurar para não perder o controle ali mesmo. Meu primeiro instinto foi sair do carro e confrontá-los. Talvez até mostrar a Ivan o que acontece quando você mexe com a esposa de outro homem. Eu nunca fui uma pessoa violenta. A coisa mais agressiva que já fiz foi gritar com um árbitro no jogo de basquete do meu sobrinho. Mas vê-los juntos daquele jeito, tão confortáveis, tão íntimos, me fez segurar o banco com força para não me mover. Continuei pensando no meu negócio e em como uma acusação de agressão afetaria tudo que meus irmãos e eu construímos. Então, fiquei ali, assistindo os dois desaparecerem no café como se meu mundo inteiro não estivesse desmoronando. Ontem parecia o dia mais longo da minha vida. Eu devo ter digitado 50 mensagens de texto raivosas para ela, mas apaguei todas. Eu queria ligar para meus irmãos, mas sabia que eles ou me diriam que eu estava exagerando, ou iriam aparecer no local de trabalho de Ivan, prontos para brigar. Até pensei em ligar para os pais dela. Eles sempre foram bons comigo, como Philhope. O pai dela até nos ajudou a montar o café, mas decidi ficar quieto e observar como as coisas se desenrolavam. Informação é poder, certo? E agora eu tinha informações que ela não sabia que eu tinha. Quando ela chegou em casa naquela noite, agi com naturalidade. Perguntei sobre o dia dela, como se nada estivesse errado. Ela se sentou no balcão da cozinha, comendo o jantar que eu fiz, me contando sobre uma nova mistura de café, que eles estavam experimentando no café, e como tinha sido um dia movimentado. Sem uma única palavra, sobre passar a tarde com Ivan. Essa é a mesma mulher que costumava me contar todos os mínimos detalhes do dia dela. Até o que os clientes regulares comeram no café da manhã. Agora ela estava mentindo na minha cara enquanto comia a lasanha que passei 2 horas fazendo. Percebi que precisava ser inteligente sobre isso. Se a confrontasse agora, ela apenas negaria tudo, apagaria qualquer evidência e seria mais cuidadosa, para esconder o que quer que estivesse acontecendo. Atualização 1. Oi pessoal. Estou de volta com uma atualização sobre minha situação, com minha esposa e o amigo sérvio dela. Depois de vê-los juntos naquele dia, soube que precisava de provas reais do que estava acontecendo. Sempre fui contra fuçar no telefone de alguém. Minha ex costumava checar o meu constantemente, e eu odiava isso. Mas depois de semanas de mentira e comportamento estranho, senti que não tinha outra escolha. Era fuçar no telefone dela, ou enlouquecer, imaginando o que poderia estar acontecendo. Esperei até que ela dormisse. Ela sempre toma pílulas para dormir, que a derrubam completamente por causa da insônia. Ela estava agindo estranho o dia todo, verificando o telefone constantemente, sorrindo para ele, o que só me deixou mais desconfiado. Por volta da meia-noite, enquanto ela estava apagada, peguei o telefone dela do criado mudo. Encontrei o chat deles no WhatsApp imediatamente. Ela nem tentou esconder. Eles conversavam constantemente, o dia todo. Todos os dias. Como sou bom com tecnologia por conta do negócio online de joias, soube como exportar todo o histórico de conversas e enviar para mim mesmo. Então, fui para as fotos. Havia dezenas de fotos deles juntos em restaurantes, parques, museus, lugares que ela dizia estar ocupada demais para ir comigo. Em uma foto, eles estavam em um restaurante italiano sofisticado, o mesmo onde eu tentei levá-la para comemorar nosso aniversário de casamento. Mas ela disse que era caro demais. Enquanto eu fazia tudo isso, ficava olhando para ela, dormindo pacificamente. Provavelmente, sonhando com sua fantasia de romance sérvio. E lá estava eu, vasculhando o telefone dela como um louco, enquanto ela nem fazia ideia de que seu pequeno caso perfeito estava prestes a desmoronar. Cuidei para não deixar rastros. Apaguei as exportações de mensagens, limpei as fotos enviadas recentemente e até o histórico do WhatsApp Web. Tudo isso levou talvez 5 minutos, mas pareceu horas. Depois de transferir os arquivos para o meu telefone, desci as escadas para ler tudo. As mensagens
Elas começaram de maneira inocente, falando sobre livros, café e a adaptação dele à vida na Espanha. Mas então, encontrei uma conversa que me deixou fisicamente enjoado. Eles estavam discutindo sobre um romance que minha esposa recomendou a ele, provavelmente um daqueles livros que ela sempre tentava me fazer ler. Mas o bate-papo rapidamente se transformou em algo completamente diferente. Eles começaram a se comparar aos personagens do livro. Uma história sobre um romance proibido. Então Ivan começou a fazer comentários sobre cenas de sexo e minha esposa, com quem estou há 5 anos, com quem construí um negócio, quem eu achava conhecer melhor do que ninguém, estava se gabando de dormir com ele. Eles nem tentavam ser discretos. As mensagens eram explícitas, falando sobre os encontros deles, brincando sobre como o caso tornava tudo mais emocionante. Minha esposa escreveu que não se arrependia de me trair. Na verdade, estava orgulhosa disso, aproveitando a ideia de romance proibido como se fosse um dos seus livros tolos. Minha reação: a mulher com quem me casei, que chorou durante nossos votos de casamento e prometeu ser fiel, estava tratando nosso casamento como um mero dispositivo de enredo em seu romance da vida real. Não consegui ficar na casa depois de ler a Eram 2 da manhã e fazia um frio congelante lá fora. Mas eu precisava sair. Comecei a andar sem destino, revendo as mensagens no telefone e torturando a mim mesmo com cada detalhe. Quando finalmente voltei para casa por volta das 3 da manhã, meus pés estavam com bolhas e eu estava meio congelado. Ela ainda estava dormindo, na nossa cama. Verifiquei o telefone dela mais uma vez e gravei um vídeo do chat deles, caso ela tentasse apagar tudo depois. Registrei tudo: conversas, fotos, horários, informações de contato, tudo. O plano: no dia seguinte, comecei a procurar advogados de divórcio e encontrei um que se especializava em casos como o meu. Eu tinha um plano e estava esperando para assistir tudo acontecer. O oficial entrou no café lotado, passou pelos clientes regulares e membros do clube do livro dela e entregou os papéis do divórcio bem no balcão. Ela tentou levá-lo para um lugar privado nos fundos, mas ele anunciou em voz alta que estava entregando os documentos. Assisti pela janela enquanto o mundo perfeito dela desmoronava. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o envelope. O fim: mais tarde, ela chegou em casa parecendo um desastre, com maquiagem borrada, olhos inchados de tanto chorar e nariz escorrendo. Nada como a mulher confiante que estava se encontrando com Ivan. Ela começou a me perguntar o que tinha feito de errado, como se não soubesse. Ficou tentando adivinhar o que eu sabia, jogando possibilidades. É por causa de Ivan? Alguém disse algo? Isso é por eu chegar tarde às vezes? Ela estava desesperada para descobrir se ainda poderia mentir para sair dessa. Deixei ela terminar de se justificar. E então falei calmamente: eu vi você e Ivan andando juntos, de braços dados, naquele dia. Quando deveria estar trabalhando, você deveria ter visto como a atitude dela mudou rápido. Ela passou de uma bagunça chorosa para o modo defensivo, dizendo que eu estava exagerando, que estava jogando o nosso casamento fora por uma caminhada inocente. Quando ela finalmente começou a implorar, mencionou terapia de casal, como se isso pudesse consertar tudo. Eu já tinha ouvido o suficiente. Disse para ela sair da minha casa. Não nossa casa, porque eu a comprei antes de nos casarmos. Ela tentou argumentar, mas eu apenas apontei para a porta. Depois que ela saiu, liguei para meu advogado. Eu já havia transferido a maior parte dos meus bens. A verdade sobre os gastos. Depois de transferir a maior parte do dinheiro das nossas contas conjuntas para contas separadas e documentar tudo, senti que minha experiência em negócios finalmente estava me ajudando. Enquanto minha ex vivia sua fantasia de romance, o divórcio estava prestes a se tornar bem real. Contratei o melhor advogado de divórcios da cidade, o mesmo que cuidou do divórcio de um amigo meu cujo esposo traiu com o vizinho. Ele não era barato, mas cada centavo dos 400 por hora foi bem gasto, especialmente quando vi minha ex-esposa perceber que não poderia contratar um sequer perto do nível dele. O julgamento. Quando fomos ao tribunal, meu advogado não apenas apresentou provas. Ele contou uma história, mostrou ao juiz as fotos dos dois juntos. Mesmo depois de eu ter pedido especificamente para ela parar de vê-lo, em seguida trouxe as mensagens do WhatsApp, onde eles literalmente admitiam o caso. A reação do juiz ao ler as conversas dele, sobre como era emocionante se esconder, foi impagável. Mas meu advogado não parou por aí. Ele foi como um contador forense, analisando com precisão o histórico das nossas contas conjuntas. Encontrou cobranças de restaurantes onde eu nunca estive, coincidindo perfeitamente com mensagens em que Ivan agradecia minha esposa pelo jantar. Havia ingressos de cinema, entradas para museus e até uma viagem de fim de semana que eles tentaram esconder como sendo uma conferência de negócios. Tudo pago com o dinheiro das nossas contas conjuntas
Dinheiro que eu ganhei. O golpe final foi quando meu advogado encontrou cobranças da Victoria's Secret, feitas nos dias em que ela enviou mensagens para Ivan, mencionando uma surpresa especial. Nesse momento, o rosto do advogado dela simplesmente desabou. Ed pintou a imagem de um marido trabalhador, que ajudou a esposa a começar o negócio dela, pagou o aluguel do café e apoiou seus sonhos. Enquanto ela usava nosso dinheiro para mimar o namorado, o advogado dela tentou argumentar com questões insignificantes, como o fato de eu trabalhar até tarde ou não ler os livros que ela recomendava. O juiz, literalmente, revirou os olhos para isso. No final, a justiça foi feita. Fiquei com tudo, graças ao contrato prenupcial que ela mesma insistiu em fazer, por sugestão dos pais dela. Nada de pensão alimentícia, pois as provas de infidelidade e o fato de eu ter financiado praticamente todo o negócio dela deixaram isso bem claro. No entanto, precisei abrir mão do café e de um Audi que comprei para ela, já que não havia contrato formal de propriedade sobre eles. A vingança com Ivan. Conseguir minha vingança contra Ivan foi complicado. Não queria acabar preso por causa de duas pessoas que não valiam a pena, mas um dia a oportunidade surgiu. Vi Ivan saindo do café, provavelmente após mais uma tarde aconchegante com minha ex, gastando os lucros do café. Seguiu até uma rua mais deserta, longe de câmeras e testemunhas. Chamei seu nome, e quando ele se virou, me apresentei. Oi, Ivan. Sou o marido da ex-esposa. A expressão de reconhecimento no rosto dele foi perfeita, até o momento em que meu punho atingiu seu queixo. O soco machucou minha mão, mas vê-lo se esparramar na calçada fez tudo valer a pena. Ivan estava com o lábio sangrando e parecia completamente chocado. Você pensaria que um cara que dorme com mulheres casadas esperaria um marido bravo. Eventualmente, ele se levantou, limpou o sangue do rosto e foi embora. Aquel ar de cara. Misterioso e durão só funciona com esposas infiéis. E o que o parece. A melhor parte da vingança, o aluguel do café dela, venceu no dia 1º de maio. 4.500 euros pelo local caro, no centro da cidade que ela tanto queria. No maio do dia, meu telefone começou a tocar sem parar. Era minha ex chorando porque não conseguia pagar o aluguel. Parece que administrar um café não é tão fácil quando você tem que pagar as contas sozinho. Ela continuava dizendo coisas como: por favor, eu construí este lugar do nada, convenientemente esquecendo de quem pagou por tudo. As súplicas viraram negociações. Ela me pagaria de volta, me daria participação no negócio, qualquer coisa para manter o café. Toda vez que ela ligava pedindo ajuda com o aluguel, minha resposta era a mesma: vendo Ode. Uma semana depois, meu irmão me enviou um print do Facebook Marketplace. Lá estava o precioso Audi branco dela, listado para uma venda rápida e desesperada. Depois que vendeu o carro, ela ainda teve a ousadia de me ligar de um número diferente, gritando que eu era cruel por faz claro vender o carro. Conclusão agora: sem meu dinheiro cobrindo o aluguel, sem meu contador gerenciando suas finanças e sem o carro dela para manter as aparências, aposto que o café não durará mais um ano. As senhoras do Clube do Livro que costumavam elogiá-la por seu gosto sofisticado, pararam de aparecer. Aprendi que às vezes a melhor vingança não é apenas dar o troco, mas seguir em frente e viver bem. Este, provavelmente será meu último relato. Tenho coisas melhores para fazer do que ficar preso ao passado. Inscreva-se no canal e ative a campainha. E fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos para você.